Em nome de Jesus, eu já quero deixar espaço aqui para a pastora Sandra, que eu aprendi a admirar. Pastora Sandra, já sabe aqui, celebra o Senhor com muita alegria pela vida dessa mulher que tem se desgastado na presença de Deus, tem doado a vida, tem deixado, sabe, no altar o seu suor e também tem lutado aí no meio político de uma forma sensacional. Eu sou grato a Deus. Deus é bom pela vida da pastora Sandra. Muito obrigado por estar aqui hoje, pastora Sandra. Uma alegria a gente receber aqui. Fico honrado, amém? Vamos orar por ela, gente? Vamos orar? Estenda as suas mãos. Deus, dê cada vez mais saúde à tua filha. Cada vez mais saúde, cada vez mais sabedoria. Dê a ela discernimento, ó Pai. Eu aprendi que quem tem discernimento tem paz e anda em segurança. Dê a ela discernimento, graça, favor, ó Pai. Dê a ela saúde emocional, na alma, Senhor, no espírito, na mente. Em nome de Jesus, guarda a tua filha, livra de acidente, livra de influência do inimigo, as pessoas que se achegam, Senhor, para querer tirar proveito. Em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, guarda a tua filha, cobre ela com teu sangue, que ela seja esse instrumento hoje de libertação para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Gêmeas. Posso falar? Antes de eu ministrar a palavra, eu queria convidar o casal de pastores desta igreja. Fica aqui. Pelos 5 anos de dedicação e transformação de vidas na cidade de Piracicaba. Seu trabalho social e espiritual tem restaurado famílias. E aí eu deixo assim como vereador, depois daqui a pouco eu já tomo posse. É uma imensa gratidão e alegria no coração que eu me dirijo a esta amada igreja, Piracicaba, para parabenizar e celebrar o seu 5º aniversário. Hoje, como vereador e, acima de tudo, como serva do Senhor, quero expressar meu reconhecimento pelo trabalho extraordinário que esta igreja tem realizado ao longo desses 5 anos em nossa cidade. Nessa casa de oração, vidas têm sido resgatadas, famílias restauradas e jovens direcionados para um projeto maior. O mundo lá fora pode oferecer caminhos de dor, sofrimento e incerteza, mas aqui, nesse lugar consagrado a Deus, encontramos esperança, amor e transformação. Quantos lares estavam à beira da destruição? Quantos casamentos quase desfeitos, mas que pelo poder da oração e pelo acolhimento desta igreja foram restaurados. Ah, meu Deus! Sabemos que Deus une propósitos, restaura alianças e fortalece os laços familiares. E esta igreja tem sido um canal poderoso para que tudo isso aconteça. Por isso quero agradecer a cada pastor, cada líder, cada irmão, irmã, que se dedica com amor, fidelidade a essa missão. O impacto do trabalho de cada um de vocês vai muito além do que essas 4 paredes. Ela alcança coração, transforma a vida e molda um futuro melhor para a nossa cidade e para a nossa nação. Feliz 5 anos. 5 anos tipifica madeira e ferro, força e estabilidade. E não é que deu certo? Pastor, sou forte, a pastora estável. A paz do Senhor, igreja. Quem está feliz com Jesus, bate palma. Ô, glória! A Bíblia diz que só os vivos celebram. Eu vim para celebrar. Eu vim para agradecer a tudo que Deus tem feito e o que Deus vai fazer por mim. Como Deus é bom, né? Eu cheguei aqui, pastor Gustavo,
E eu coloquei o boné do mestre. Deus é bom. Calai-vos. Em nome de Jesus. Depois a gente conversa. Quero agradecer ao carinho da família. Quando eu chego na Lagoinha Piracicaba, aqui não é uma agenda. Aqui é um encontro de amigos. Tudo aquilo que eu disse é um lugar onde estabelece vidas, pessoas. Um lugar onde tem a capacidade de dar oportunidade de novos começos para a sua história. Dá uma olhada para o teu amigo e diga assim: é tempo de novos começos. Agradeço a Deus pela vida da Marida, que já chegou trabalhando. Trouxe aí meu material, minha camiseta. Hoje eu estou de verde, pastor. Eu não, estou de laranja a camiseta. Camiseta verde com leãozão. Em nome de Jesus, liberta. Eu sou 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem a camiseta, temos a Bíblia dourada, prata, preta. Temos caneca. Olha que linda essa caneca, gente. Só vocês tomando um café de manhã. Aí eu vou ajudar um ministério de um amigo, lendo o livro Deus Pai, com um cafezinho aqui dentro. Ah, meu Deus, vai ajudar muito eu. Não sei ele, mas eu. Cada um faz como pode. Deus é bom. Eu trouxe uma palavra do céu. Você está disposto a receber? Eu quero agradecer a pastora Ana, que me auxiliou ali no Legislativo. Não posso deixar de expressar a minha gratidão, porque até agora estão falando do que ela liberou na nossa vida, através do cuidado das nossas emoções. Obrigado por você ser esse canal de bênção. Nós estamos ali no Legislativo de São Paulo, tem sido um grande desafio, mas nós não viemos para viver coisas fáceis, viemos para representar o reino de Deus. Eu peço a vocês que orem por mim, orem por todos os vereadores que estão exercendo o seu ofício, pelos vereadores da cidade. Já vamos começar a orar pelo pastor, que já está lá dentro. Se depender de mim, eu vou estender bandeira, vou adesivar meu carro, vou trabalhar com afinco. E eu vou dizer o porquê. Nós entramos com um projeto de lei, se você me acompanhar na rede como vereadora Sandra Alves, nós entramos com um projeto de lei a respeito da ridicularização dos símbolos evangélicos, ou melhor, dos símbolos religiosos, onde nós vemos Bíblia, santos, imagens. Embora nós não acreditamos em imagem, mas alguma religião está sendo ofendida. Nós entramos com um projeto que a partir de agora é proibido qualquer tipo de escândalo ou banalização com a nossa fé. E só a igreja consegue enxergar isso. Entramos a respeito da violência doméstica nas escolas, ensinando os nossos filhos, pois temos visto, agora de pouco acabou de passar um homem que tem o governo na mão, por conta da esposa ter traído. Ele entrou, matou o pai, a mãe e os 2 filhos, e depois se matou. Então temos trabalhado em cima dessa saúde mental, porque quando nós temos Deus e a saúde na nossa mente, grandes coisas Deus pode fazer através de nós. No dia, primeira semana, eu levei 55 pastores lá, para ungir as cadeiras dos vereadores, ungir o legislativo e dizer: ah, São Paulo é do Senhor Jesus. E eu declaro, Piracicaba também é do Senhor Jesus. Tem muito trabalho, eu preciso de você. Já aproveita e traga um abraço. Registra aí para ele saber que eu falei. Registra aí, Gustavo. Que depois vai falar assim: ah, você esquece. Esqueço nada. Traga um abraço poderoso, ungido, cheio de Deus, do nosso querido deputado estadual André Bueno. Ele mandou dizer que ama vocês, viu? Então, vocês tratam de mandar dizer que ama ele também. Olha lá, ficou com Deus. Então vem aí, tá bom? Vamos lá, livro de Eclesiastes. O capítulo é o 3, o verso é 1. E diz assim, ó: há um tempo determinado para todas as coisas. Dá uma olhada para a tua irmã, para o teu irmão, para o teu esposo, para quem está do teu lado, e diga: fica atento ao tempo. Quando nós começamos a ler as Escrituras, nós deparamos com Deus nos ensinando a saber lidar com o tempo, porque o tempo é aquele que faz nós vivermos as promessas, mas também faz nós perdermos a promessa.
Eclesiastes, ele está dizendo que há um tempo de chorar, mas também há um tempo de sorrir. Quem sabe agora, nesse tempo em que chegamos, nós já derramamos tantas lágrimas por algumas promessas ou sonhos e projetos que ainda não foram cumpridos. Mas aí a Bíblia também vem dizendo que o nosso Deus é aquele que é fiel para limpar dos nossos olhos toda a lágrima. Quando eu começo a falar do tempo, eu começo a pensar em muitos líderes. E de todos os líderes que passou na minha mente, um dos principais foi Josué. Eu estava olhando para Josué, a sua trajetória. A Bíblia diz que Josué era um grande amigo de Moisés. Já começa a entender que nesse tempo você precisa selecionar os seus amigos. Amigos que nos levantam e amigos que nos colocam para baixo. Às vezes amigos que nos impulsionam a ir mais longe, mas tem amigos que nos travam o nosso caminho. Josué está olhando para Moisés e aprendendo e vivenciando aquilo que Deus está fazendo na vida de Moisés. Interessante que eu começo a entender que Deus começa a sondar o coração de Josué. Eu entendo, pastor, que Deus, Ele não olha a nossa performance, Ele olha o nosso coração. Você pode ter uma boa oratória, você pode ter uma boa vivência, mas se você não tiver um coração limpo, submisso ao tempo dEle, Deus nunca escolherá você para fazer algo na obra dEle. Ei, nessa noite eu vim aqui para dizer, Deus não está olhando a sua oratória, Deus não está olhando a tua performance, mas Ele está dizendo, eu estou olhando o teu coração, para que eu possa te dizer, não fui eu que te mandei, então vai, esforça e tenha bom ânimo, pois esse é o tempo. Embora Josué soubesse da promessa, embora Josué reconhecesse que ele seria o sucessor de Moisés, quando chegou o tempo, faltou sobre ele uma maturidade. Que nós nessa noite venhamos buscar a maturidade de Deus. A Bíblia diz que Josué, quando é chamado para substituir ou ocupar o vácuo de Moisés pela morte, Josué se sente incapaz. Josué para e se sente deprimido. Ele começa a questionar e a temer aquilo que Deus já tinha prometido e designado para ele. Não permita que você seja imaturo quando a promessa chegar. Não, quando a promessa chegar na sua vida, para com essa conversa de você dizer, eu não estou preparado, o povo é complicado, eu não aguento as lutas. Não, Deus já tem mostrado esse tempo, daquilo que Ele vai fazer com você amanhã. Não deixe que ninguém fique apontando o seu passado, dizendo, mas no passado você falhou. Deus não está trabalhando em cima do seu passado, Ele está reafirmando o teu presente e garantindo que se você for forte e corajoso, Ele estabelece o teu futuro. Se eu fosse você, eu dava glória. Se eu fosse você, eu dava aleluia. Deus essa noite está dizendo, eu estou levantando uma geração que pode ter sido falha no passado, mas eu estou renovando nesse tempo para estabelecer o futuro. Eu escrevi aqui, Josué, ele não precisava começar, porque começar é fácil. Bom, eu vou falar um erro meu. Mas pastora, não vai ser da pena em mim hoje não. Eu gosto, mas não tenho certeza, de fazer tricô. Se você for em casa, ou melhor, na casa onde eu morava, porque essa eu fiz uma limpa, que eu vou falar sobre isso também. Tem vários começos de tricô começado e nunca acabado. E eu percebi que começar era fácil. Eu começava na empolgação daquela cor da linha e dizia, vai ficar lindo. E vamos em frente, daí não terminava, e vai, eu cansava daquela cor, encostava. E eu nunca tinha coragem de recomeçar. Ei, sabe o que Deus está dizendo? Você precisa ter coragem de recomeçar. Não importa onde você parou, agora é tempo de você recomeçar. E recomeçar não significa nada mais ou nada menos do que começar de novo, retomar após uma grande parada e priorizar novamente aquilo que você deu início. Eu sei que em 5 anos, quantas coisas ficaram pela metade? Quantos projetos
que achávamos que quando chegasse nessa época, já estaria pronto. Mas Deus está dizendo, ainda que não esteja pronto, recomece de novo. Recomece da onde você parou. Recomece daquilo que você já viveu. Josué está olhando e está com os olhos focados no passado. Diga, passado. Não tem como recomeçar o passado. Aquilo que eu fiz há 1 ano, 2, 3, 4, 5 dias, não tem como resolver mais. Não tem mais como eu eliminar ou apagar da minha memória. Mas ainda há uma extensão de Deus à frente, dizendo, se você recomeçar, sou eu Deus que apago o seu passado e escrevo uma nova história. Josué está cabisbaixo e com medo. Uma das coisas que nos paralisa diante do tempo é o medo. Eu já senti medo. Eu quero crer que vocês também já sentiram medo. Ei, a Bíblia diz assim, o amor, o meu amor, lança fora todo o medo. Parece que vejo entre eu e você, Josué encostado, olhando e pensando, Senhor, o que farei agora? Eu quero dizer que quando Deus dá uma chamada, Ele já dá o começo, Ele já dá o meio, Ele já dá o começo e Ele já garante o final, porque no meio Ele estará presente com você. Pastor, a prova na palavra. A palavra diz que tem um barquinho, pastor. Ele chega no barquinho e fala, passamos para o outro lado. Os discípulos entram, eles estão atravessando o mar, a tempestade vem no meio. Jesus não falou sobre a tempestade, mas eles chegaram do outro lado. Talvez você está vivendo tempestade no ministério, tempestade na tua casa, tempestade no teu trabalho. Deus está dizendo, é porque você já chegou no meio. Fica tranquilo, porque eu fiz a promessa, você chegará no final. Josué, ele estava se sentindo incapacitado. Diga, eu sou incapaz. Porque quando nós sabemos que somos capazes, nós confiamos na nossa força. Mas quando nós olhamos para a nossa incapacidade, nós costumamos a dizer, só Deus faz. Josué, ele está recebendo uma diretriz. Deus está dizendo para ele, não fui eu que te mandei? Não fui eu? Então seja. Sabe o que quer dizer a palavra seja? Estava dizendo, Josué, você não é, mas se faça. Ah, Josué, talvez as suas pernas estão tremendo, mas se faça. Eu lembro das primeiras pregações, e não que isso mude. A perna tremia, o olho sangrava, o coração disparava. Eu falava, Deus, eu vou morrer. E Deus falava, seja forte, seja corajosa, porque eu serei contigo por onde quer que andares. A ordem de Deus ainda não mudou na noite de hoje. Seja forte, seja corajoso, porque Deus continua contigo por onde quer que você andar. Josué, embora conhecesse as diretrizes de Deus, ele precisava jogar fora o medo e ter ousadia. Eu queria pedir para a esposa do nosso pastor, não a pastora Ana Paula, porque eu sei o nome dela. A senhora fica de pé um pouquinho. Ai, vou ficar com o dedo aqui para não escapar daqui, porque senão se escapar eu não acho mais. Josué estava precisando ser ousado. Imagina que quando Deus escolheu Josué, eu entendo e creio que Josué não tinha as mesmas características do que Moisés. Porque Moisés, ele no meio dos seus temores, nós vemos várias passagens de Moisés clamando. Eu vejo Josué lamentando. Enquanto eu estou olhando para você, Deus fala, tira o espírito de lamentação. Relemaio, relibiou de que refaça. Eu já te disse que estarei contigo aonde tu colocar a planta dos teus pés. Ao momento que a insegurança bate e tu fala, Senhor, será que não foi antes, não fomos apressados? E o Eterno está dizendo, acalma a tua alma, porque fui eu quem te mandei. Agora esforça e tem bom ânimo. Aplauda Jesus aí. Deus está estabelecendo caminho e dizendo, Josué, a sua trilha não foi você quem escreveu. Vou vir para cá, porque a sua trilha não foi você quem escreveu. Quem escreveu foi Deus. Chegou o tempo do enviar de Deus. O enviar de Deus na vida de Moisés, segurar, porque a gente opera do olho, mas sofre do mesmo jeito. O tempo do enviar de Deus permite
Ele dá para nós, Ele permite que nós venhamos viver a lei da coragem. Dá uma olhada para o seu irmão falando, coragem. Coragem. E aí eu abri a Bíblia porque eu marquei aqui. Josué, como todos nós, temos umas nações que tentam nos parar, ou melhor, que tentam nos impedir a sermos vitoriosos. Mas Deus, Ele não quer que você retroceda. Tenha coragem. Eu falei, Deus, eu vou ter que abrir a Bíblia só para achar esse pedaço. Você fica de pé, moço comprido? Moço comprido. Josué tinha nações cananeias para vencer. Quando eu entendo que nações quer dizer 4 cantos da terra, Deus já soprou o teu nome. Relebaio, Rendecaia Chodeniha. Há momentos que você olha para o seu recurso e você diz, Deus, não tem como eu viver a promessa que o Senhor fez. E aí o Eterno diz, não se esqueça que eu sou dono do ouro e da prata. Ninguém vai atrasar o teu processo. Interessante que enquanto eu olho, eu vejo um passaporte carimbado. E o Eterno diz, tu vai, porque quem garante é o teu Pai. Ah, olha aí, eu tendo que mudar a mensagem aqui por causa de um menino. Pastor, Deus é terrível por causa de um menino. Tudo marcadinho aqui, pronto, de iPad, filho. Pra que fazer isso pra gente? Tudo pronto. Josué, ele está olhando, e a Bíblia diz que enquanto ele está olhando para a dificuldade, Deus está olhando para Josué. Enquanto você está olhando para o seu problema, Deus está olhando para você. A Bíblia diz que o próprio Deus chega até Josué e diz a ele assim, olha, não foi eu que te prometi? Aquilo que eu prometi que daria aos seus pais, você vai viver. Eu encontrei com algumas pessoas. Algumas pessoas dizem para mim assim, pastora Sandra, como pode Deus está fazendo isso na sua vida? E eu falei, Deus, eu também não sei como pode. Se eu falar que eu sei, eu também não sei. E aí, agora, eu estava parada, fazendo o meu esboço de Josué, e Deus falou assim, eu fiz uma promessa para a sua família. Talvez você chegou aqui, e você questione Deus dizendo, minha mãe não viveu a promessa. Meu pai não viveu a promessa. Mas se Deus prometeu, você vai viver a promessa. A promessa de Deus não se limita ao tempo. A promessa de Deus não se limita à morte. A promessa de Deus não se limita à estação. Quando Ele faz, Ele usa quem está alinhado de acordo com a promessa dEle. Josué, ele recebe essa ordem, seja forte e corajoso. E aí Deus diz para ele, eu estarei. Como é importante o valor da presença. Querido, se eu fosse você, eu tinha dado glória. Porque às vezes a gente ora por ouro, às vezes a gente ora por prata, e a gente esquece de orar pela presença. Porque quando nós temos a presença, de nada nós vamos ter falta. Fica de pé, moço lindo. Agora desse lado careca, é eu e ou você. Não tem como falar. Redequia Cholde, Relebaite ou me reface. Interessante que, enquanto eu falei do tempo, que é um tempo determinado, e aí o determinado desse tempo foi um chamado. E aí eu estou olhando para você e eu falando, Deus, e Deus falou assim, diga para ele, a promessa fui eu quem fiz. Você olha e diz, eu não tenho capacidade, porque quando você olha as suas falhas, quando você olha os seus fracassos, quando você olha para quando as pessoas da sua família já apontaram e disseram, ele não vai dar em nada. O Eterno manda dizer, eu apostei em você. Oh meu Deus, e quando Deus aposta em alguém, ainda que ninguém acredite, Deus é suficiente para fazer dar certo. Descansa Moisés, descansa Josué, porque eu teu Deus sou contigo, por onde quer que andares.
A Bíblia diz que Deus está olhando para Josué. Josué talvez estava dizendo: Senhor, eu não tenho leitura, eu não tenho isso, não tenho aquilo. E Deus estava dizendo: tão somente seja forte. Talvez você está achando que as maiores responsabilidades que Deus tem, que você tem carregado sozinho. Talvez você tenha achado que as maiores responsabilidades que você tem executado aqui na terra, você tem feito sozinho. Deus está dizendo: você seja apenas forte, porque eu sou suficiente para te dar coragem no meio do caminho. Josué está andando, Josué está parado, e Deus está dizendo: enquanto você é forte, tenha o cuidado. Deus quer que nós tenhamos cuidado com aquilo que é dele. O pastor, quando estava orando, eu prestei atenção na sensibilidade de uma oração que o Senhor disse: perdoa os nossos pecados, que nós não venhamos a ter pecados repetitivos. Deus está dizendo: cuida de você, cuida das tuas emoções, cuida para que você não fale. Quantas das vezes nós queremos cuidar dos outros, pastor? Às vezes nós falamos, se você for falar com 10 irmãos, eles vão dizer: parei porque fulano caiu, eu parei porque ciclano desviou, eu saí porque ciclano saiu. A Bíblia, Deus está dizendo para José: tenha cuidado de andar na minha lei e medita nela de dia e de noite. Você não está aqui para ser espelho de ninguém, pelo contrário, você é o reflexo da imagem do Senhor. Então tenha cuidado com aquilo que Deus te deu e caminhe forte e corajoso nesse novo tempo que Deus escolheu para ser você. Deus diz assim: para que você seja bem sucedido. Que desafio, né, pastor? Talvez o pastor não conheça a minha história, mas eu vou entrar num pedaço só por causa de um homem aqui. Hoje eu participei de uma roda de conversa de alcoólatras anônimos. Quando eu cheguei de salto alto, toda estilo internacional, porque agora eu sou internacional. Eu já sei falar oh my God, yes e beach for. Já sei 3. Quando eu vi aquela vez só sabia uma. Só sabia yes. E quando eu fui contar de que eu era uma pessoa vulnerável e viciada, dependente da bebida. Eu nunca usei, apesar do álcool ser uma droga, eu nunca usei droga. Eu usei o álcool, quer dizer, nunca usei maconha, nunca usei crack, nunca usei nada disso. E aí eu estava contando, as pessoas abismadas, olhando para mim. E aí essa palavra encaixa direitinho aqui. Deus está dizendo: tenha cuidado de fazer tudo o que a Bíblia te ensina, o que a palavra ensina. O que me libertou não foi a oração dos outros, foi a palavra. Talvez você chegou aqui dizendo: Senhor, restaura o meu casamento. É um tal de ora por meu casamento, ora pela minha família, ora pelo meu filho. Anda na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite, para que você não tropece diante das dificuldades, pois Deus, Ele é a luz que ilumina o seu caminho. Josué, ele está ouvindo a palavra, e Deus está dizendo assim: se você andar nos meus caminhos, você será bem sucedido. Só quem quer ser bem sucedido, levanta a mão. Talvez a hora que você levantou a mão dizendo bem sucedido, você está dizendo: pastora, é dinheiro. Ser bem sucedido é quando nós levantamos pela manhã e dizemos: eu tenho paz, porque Cristo está comigo. Sou bem sucedido porque eu deitei numa cama, a minha família está comigo. O pastor falou das filhas, até anjo tem. Você é bem sucedido a partir do momento em que você entende que se você caminha diante da palavra do Senhor, Senhor, que se você caminha diante daquilo que Deus deu a ti, você terá sucesso por onde andar. Fica de pé, preciosa. Fica de pé, eu saí de lá, quase morri. Relebai, Otira. Josué, ele estava pautado naquilo que ele viu Deus fazer através de Moisés. Chega de pensar ou de olhar o que Deus faz através dos outros. Deus tem muito para fazer através de você. Relebai. O Eterno diz assim: fui eu que dei o entendimento e o conhecimento. E há horas que tu diz assim: Senhor, mas eu já me perdi nas dores, eu já me perdi na depressão, porque o inimigo já tentou tirar até a tua própria vida. Mas Deus essa noite vem e diz assim: você é forte e corajosa, e tu vencerá toda e qualquer aflição da tua alma.
Josué caminha. Josué caminha. Josué caminha para um novo tempo. Josué caminha com experiências do passado, mas para um novo tempo. O que você viveu no passado não quer dizer que você já encerrou a sua história. O que você viu as pessoas fazendo no passado, seja bom ou ruim, não quer dizer nada sobre você. Deus está dizendo: caminha e tenha cuidado de andar sobre a minha palavra, pois é ela que te direcionará de dia e de noite. Ah, que coisa linda. Aí diz assim, ó: não aprenda a esperar que Deus faça tudo. Você conhece alguém que espera que Deus faça tudo? Eu já fiz assim. Eu não sei se quando eu brinquei quando eu vim aqui, mas eu não tenho certeza. Deus fez uma promessa para mim: você vai pisar nos 4 cantos dessa terra. E eu vou contar 2 coisas aleatórias, iguais e diferentes. Vamos ver se vocês vão achar. Deus falou para mim: você vai pisar. É lógico que eu não tinha noção do que era 4 cantos da terra. Piracicaba, Indaiatuba, Tatuí, Boituva, Iperó, Porto Feliz. 4 cantos da terra. E quando menos eu esperei, Deus me levou na primeira viagem internacional, Inglaterra. Eu costumo dizer que a pessoa, família de classe baixa, que eu não era médio, eu era baixa, tendo CNH já sente rico. Imagine passaporte. Então eu não tinha passaporte. Mas eu tinha o quê? Uma promessa. Talvez Deus fez uma promessa e você nem o passaporte tirou ainda. Talvez Deus fez uma promessa, talvez nem a CNH você tirou ainda. Eu era isso, não tinha nada. Subi no avião, sabia falar inglês? Também não sabia. A aeromoça falava para mim: expire foil. Pastor Gustavo, o senhor me perdoa? Se você não sabe falar inglês, pelo menos coloque dente, para não ficar muito feio. A aeromoça ia e voltava, Deus me ajudou a chegar na Inglaterra. Eu já fui agora, sem falar inglês, eu vou indo no dente ainda. Agora eu uso o dente e o dedo. E uso também aqui no celular. Já fui a Londres, Itália. Fui a Portugal. Aí eu falo assim para as pessoas: você acredita em promessa? E as pessoas levantam a mão e eu percebo que nós não estamos preparados para viver a promessa de Deus. Agora, pastor, agora. Eu estava triste e dizendo: eu estou com vontade de receber flores. E eu orei no caminho, indo para Orlando, porque eu gosto de chorar com classe. Eu estava indo para Orlando chorando e falei para Deus: Deus, faz tanto tempo que eu não recebo flor. E aí, quando eu cheguei em Orlando, um menino de 11 anos me deu um botão de flor. Eu abracei aquele botão e falei: obrigado, Deus ouviu minha oração silenciosa. Iniciou o legislativo. Quando entrei na minha sala, tinha um vaso de orquídeas azul me esperando. Eu ganhei um vaso de orquídea azul. Eu falei: obrigado, o senhor ouviu minha oração. Eu fui pregar agora em São Paulo, que eu moro lá, e fui pregar num dos bairros na Zona Sul, e eu ganhei um ramalhete de girassol. E eu falei: obrigado, senhor, o senhor ouviu minha oração. Só que quando eu cheguei em casa, eu não tinha vasilha para colocar o girassol. A oração que você está fazendo, você está pronto para receber a resposta de Deus? A oração que você está fazendo, você está pronto de que Deus está ouvindo a sua oração? E Deus estava falando para mim: o seu problema não é flor, o seu problema é que você não está preparado para receber aquilo que eu tenho para te dar. Eu tive que inventar uma vasilha, olhei para o balde, não combinava com o ramalhete, olhei para onde, peguei 2 negocinhos de doce, fiz um vaso e coloquei lá dentro. Eu parei para falar sobre isso. Está na hora do Senhor se preparar. Ah, Deus está dizendo: você é a vasilha. Mas há momentos que tu vira de boca para baixo dizendo: Deus, vamos parar com azeite porque eu tenho medo. E Deus quer fazer. Deus está dizendo: eu quero derramar azeite mais embaixo. Aí o Eterno diz: Ele te chamou para ir buscar pessoas da escuridade. E tu diz: eu não entendo o que Deus está fazendo eu passar esse aperto. É porque tu não ainda preparou o lugar do recipiente para Ele derramar o óleo. Tu tem chamado de libertação, ó. Chamado de libertação. Gente do céu. Vamos lá, Deus. Não espera que Deus faça tudo.
Eu tinha pedido para Deus, me dá a flor. Ele falou, prepara a vasilha. Talvez você está pedindo dons. Você está pedindo coisas materiais, bênçãos espirituais. Mas você está com a vasilha preparada? Você está com a vasilha dizendo, Deus, eu estou disposto a segurar o óleo que o Senhor vai derramar em mim. Eu estou disposto a caminhar na estrada que o Senhor vai colocar. Eu estou disposto, é lógico que é bonito e eu acho lindo esse casal daqui, mas quantas das vezes precisou mudar o recipiente? Quantas das vezes precisou mudar o formato da vasilha? Sabe o que eu estou dizendo? O recipiente pode ser diferente, mas a unção vai sempre ser a mesma. Ah, eu queria ser igual ao pastor Gustavo. Deus está dizendo, se você tiver capacidade de preparar a sua vasilha, você não vai ser igual a ele, você vai ser melhor do que ele. Deus, Ele pode realizar tudo sozinho, mas essa não é a regra. Ele precisava de Josué? Ele precisa de mim? Ele precisa de você? Mas você vai deixar de fazer sozinho? Entra no cenário. Entra no cenário, Deus falando com um homem fraco. Deus falando com um homem que, embora tivesse visto o mar se abrir, estava com medo. E Deus estava dizendo, Josué, caminha. Caminha, porque sou eu quem vou fazer por você. Eu marquei um pedaço interessante. Josué não era medroso. Porque a Bíblia diz que quando foi para espiar a terra, quando Moisés escolheu 12, Josué estava lá. Pastor, fica de pé um pouquinho. Só o senhor e a pastora. Só o senhor. Josué, se liga de pé, pastor. Não adianta não, filha. É um só, teve jeito. Forte, força e estabilidade. Deus já deu a chave. Força e estabilidade. Josué, ele estava junto com os 12. Moisés tinha dado 12 líderes para espiar a terra. Enquanto os líderes estavam espiando a terra, eles viram que a terra era boa. A terra habitava gigantes, mas os frutos eram frutos de excelência. Leite em abundância. Quando eles chegam até Moisés, 10 chega com relatório negativo. 10 chegam dizendo, Gustavo, você não está sabendo o que está acontecendo com o seu nome aí na cidade. Você não está sabendo o que está acontecendo com a igreja Lagoinha. Eu acho que vai ter que parar tudo. Já não é mais aquela potência. Olha, é melhor você tirar o registro da raiz de lá e começar de outra maneira. E aí chegou 2 e disse assim, Moisés, é verdade tudo isso, mas só que a mão de Deus está conosco. Deus manda dizer, acalma o coração, porque a minha mão está com vocês. Apenas esforça e continua sendo corajoso. Não é o que a maioria está falando, mas sim aquilo que Deus estabeleceu na promessa sobre a vida de vocês, é o que vai acontecer, diz o Senhor. Dez homens, mente negativada. Como é que está a sua mente? A Bíblia diz que assim como deseja a sua alma, assim como deseja os seus pensamentos, assim será. Josué e Caleb chegam ao líder e diz, a mão de Deus está conosco. Eles não disseram que não haveria luta, não disse que não haveria problemas, que não haveria obstáculos, mas o principal, a mão de Deus está conosco. Não, coloca a mão e diz, nesses 5 anos, houve barreira sim, mas a mão de Deus está conosco. Está conosco, obrigado pastora, mas a mão de Deus está conosco. Josué aprendeu tanto a experiência, que quando ele foi passar o Rio Jordão, como eu quero ver o senhor falar sobre isso, porque eu sei que o senhor vai falar. Quando Josué foi passar o Rio Jordão, ele pediu para que os seus líderes, 12, carregassem pedras. Você sabe que eu entendi que Josué poderia ser bom, mas melhor é aqueles que têm coragem de carregar a pedra. Talvez você não entendeu, mas eu quero explicar para você. Você olha para mim e está dizendo, pastora,
Que oportunidade que a senhora tem de pregar aqui, pregar lá. Mas por detrás de mim existem algumas pessoas que carregam as pedras, que carregam a minha história, que não deixam eu esquecer de quem eu sou, que me impulsionam a ir mais além. Ô querido, talvez você não está sendo protagonista aqui, mas talvez você seja o carregador de pedra desse ministério, dizendo: eu posso ajudar, eu posso trazer a memória de cada um, quem nós somos em Cristo. Oh, meu querido, Deus está dizendo: não é só com Josué que eu trabalho, mas eu trabalho também com aquele que carrega as histórias do Evangelho sobre a vida. Carregue as pedras. Quando nós carregamos as pedras, nós fazemos Josué lembrar que assim como Deus abriu o Mar Vermelho, Ele também abriu o Jordão. Diga: assim como Deus fez comigo, Ele também fará com você. Deus ordena. E quando Deus ordena, Ele diz: não tenha medo, não fique assustado, porque é o Senhor. É o Senhor. Ah, não sou eu, não sou eu. Não são pessoas comuns. É o Senhor que dirige os seus passos. É o Senhor que coloca a pessoa certa no lugar certo. É o Senhor que estabelece os desígnios. É o Senhor que é dono do tempo. E quando nós suportamos o processo do tempo, Ele nunca chegará atrasado. Ele chegará no tempo certo. Eu tenho 60 anos. Eu vou fazer 60, mas eu já quero ter 60 porque vai ser esse ano. Para mim, estou preparando aqui já, né? Eu conheci a Cristo com 24 anos. Minha mãe foi o meu Moisés. Quando minha mãe veio a falecer, eu sabia que eu tinha que dar continuidade a alguma coisa. Eu não sabia o que seria. E eu já pregava, pastora. Eu já era pastora. Eu olhava e Deus dizia assim: eu tenho algo maior para você. E eu dizia: o que Deus tem para mim? E no meio do caminho eu percebi que eu sabia cativar pessoas, que eu sabia trazer pessoas para perto, que eu sabia impulsionar pessoas. E dentro da minha casa, eu estava perdendo meu filho. Pastor, a senhora vai falar isso aqui, vó? Na minha casa, eu estava um fracasso. Sou mãe solo. O meu filho chegava para me abraçar e eu dizia: eu não gosto de você. Mas quando os filhos dos outros chegavam até mim, eu dizia: você é uma bênção. Meu filho chegava sorrindo e falava para ele: eu não sei que graça você está achando da vida. Você não está vendo quanto problema a nossa família está enfrentando? E meu filho falava: mãe, crente, eu e ele. E eu não peguei o ranço do meu filho. E o meu filho foi para a bebida. Meu filho saiu dos caminhos do Senhor. Não, sair da igreja, daqui a pouco todos nós vamos fazer isso. Meu filho saiu dos caminhos do Senhor. Meu filho foi para a bebida. Meu filho foi para as baladas. Meu filho começou a ter uma vida irregular. E quando naquele momento em que meu filho estava vivendo dessa forma, o que ele encontrava em casa? Uma mãe empoderada na igreja e um fracasso dentro de casa. Ei, jovem, ei, pai, ei, mãe, não adianta ser um bom líder, não adianta ser um bom pastor, não adianta ser um bom bombom e ainda aprender a ser bom dentro da sua casa. Diante daquelas circunstâncias, eu comecei a orar, pastor. Talvez você vai dizer: você orou para o seu filho, para Deus libertar seu filho? Eu falava: Deus mata ele, Deus leva ele embora. O meu filho, Senhor, vai ser a vergonha do meu ministério. O Senhor vai ver, vão parar de chamar eu para pregar, porque eu tenho um filho alcoólatra dentro de casa. Vão parar de chamar eu para pregar, porque eu tenho um filho prostituto dentro da minha casa. Deus olhou para mim um dia e disse para mim assim: você é uma excelente mulher, só não sabe ser mãe. Dá uma olhada para quem está do outro lado e diga: você sabe. Você precisa saber seu chamado. Você precisa saber para que Deus te trouxe para a terra. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? E Deus falou para mim: eu vou te dar uma oportunidade. Se Deus mandou eu falar sobre isso, é porque tem famílias que estão precisando de oportunidade. Deus está dando uma oportunidade para a tua casa.
Deus falou, gera o teu filho de novo. Meu filho já estava com 30 e poucos anos, ele tem 40. Gera o teu filho de novo. O Jonatas, ele veio de uma situação delicada. Veio de uma mãe alcoólatra. Veio de uma mulher que, cheia de dores da pedofilia, de dores da prostituição. Quem sabe o inimigo queria me cauterizar naquele lugar. E Deus falou, gera seu filho de novo. Eu peguei e comecei a olhar para o meu filho bêbado, meu filho triste, meu filho fora de casa. E eu falei, eu estou um mês de grávida. Que bom que o meu filho já está aqui dentro. E eu comecei a gerar, simbolicamente, deixando eu sentir minhas dores de parto, os meus medos. E Deus falando, à medida que você for gerando, vai abençoando o teu filho. Eu não sei o que você está amaldiçoando. Mas como Deus falou que é tempo de recomeçar, é tempo de recomeçar a tua história na sua família. É tempo de recomeçar a sua história no seu emprego. Talvez as coisas não estão indo bem porque a sua boca está proferindo coisas negativas. Eu comecei a dizer, Jonatas, você é uma bênção. Jonatas, você é um presente de Deus. Jonatas, você é tudo o que eu queria na minha vida. Você é o melhor filho do mundo. O meu filho foi liberto. Ele está aí? Ele está? Vem cá, Jonatas, para todo mundo ver o negro mais lindo que tem aqui. Meu Josué. O meu filho foi transformado. O meu filho foi liberto. Foi liberto da bebida, foi liberto do medo, do fracasso, da fragilidade. E quando Deus alcançou o meu filho, Ele não fez uma obra incompleta. Diga, Deus não fará uma obra incompleta. Talvez Josué estava dizendo, eu não posso substituir Moisés, porque Moisés é top. Se Deus escolheu você, Josué, Ele vai fazer a obra completa. Eu sentada na cadeira de vereadora da cidade de Boituva, Deus falou para mim, levanta que essa cadeira não é sua, é do seu filho. Eu olhei para o meu filho e falei, não tem como. Sabe por quê? Porque nós, infelizmente, só sabemos olhar no tempo chamado passado. Não temos coragem de acreditar no nosso futuro. Eu não vai ter tempo de eu contar em detalhes, mas eu sei que num piscar de olhos, Deus me tirou de Boituva, levou para São Paulo. E eu saí candidato em São Paulo e meu filho saiu candidato em Boituva. E hoje, dessa família que estava em Caco, nós recomeçamos a nossa história. E nós dois somos vereadores na cidade. É tempo de recomeçar. É tempo de você se esforçar. É tempo de você ser corajoso. O teu passado não vai interromper a promessa. O teu passado não vai interromper a tua história. O teu passado não vai interromper o lugar de honra que Deus já preparou para você. Eu olhava e dizia, é alcoólatra, está fora dos caminhos de Deus. Deus olhava e dizia, Josué, carrega pedras em favor da tua família, porque ele vai herdar aquilo que eu jurei a seus pais lhe daria. Tem promessa de Deus nessa casa. Tem promessa de Deus na sua família. Tem promessa de Deus na sua história. Josué, quando caminha, ele fala, vamos carregar as pedras, para quê? Para não esquecer a promessa. Ah, você pode ficar de pé? Seja parceiro de Deus. O que é ser parceiro? Caminha na promessa. Quando o líder falou, seu filho sai candidato. Sabe o que eu queria falar para o meu líder? Meu filho é ex-alcoólatra. E eu era quem? Meu filho é mulherengo. E eu era o quê? As pessoas têm facilidade de mostrar os nossos fracassos. E esquecem de olhar quem a gente era. Eu também era. Deus está dizendo, eu não estou trabalhando naquilo que você era. Eu estou trabalhando naquilo que você quer ser. Seja. É a ordem que Deus está dizendo, você não é ainda. Mas você tem a oportunidade. Seja. E a partir do momento que você começa a ser forte e corajoso, Deus começa a te dar novos caminhos. Deus começa a te dar a oportunidade de que aquilo que estava interrompido, o que estava interrompido na minha casa, era o poder da família. Meu Deus. Eu queria, sem perceber,
trazer tudo aquilo que a minha família era no passado, inconscientemente. Trazer tudo aquilo que a minha família era no passado. Mas Deus estava dizendo, sua família já não está mais lá. Ô minha vida, levanta a mão para cima, que eu já tentei terminar, mas eu tenho que falar. Levanta a mão para cima. Redebai a sopa. Ele biou de que refai, tchoni refaz. O maior inimigo seu não é o diabo, é você mesmo. Relemai, tchoni. O Eterno diz assim, do que tu tem medo? Se eu já disse que eu estou contigo e que andarei contigo, que te guardarei. Aí Deus diz assim, sou eu Deus que curo, sou o Deus que faço, que liberto e que transformo. Mas quando tu olha para as questões da vida, tu diz, é impossível. E o Eterno manda te dizer, está vendo essa mulher no altar? Ela também tinha um impossível na casa. Mas quando ela começou a gerar de novo, o impossível teve que sair. E o possível de Deus teve que entrar. Está chegando libertação na sua família. Deus está quebrando as correntes do vício dentro da tua casa. E Ele está dizendo, é impossível para o homem, mas é possível para mim, diz o Senhor. Josué, ele não foi submergido pelo medo. Diga, eu não serei submergido pelo medo. Eu vou passar do outro lado. Eu vou ter histórias para contar. Eu vou viver e vivenciar o que Deus prometeu para minha vida. Levante a mão e adore a Deus comigo assim. Se o mar